Olá, seja bem-vindo à disciplina A Aviação Civil. Essa segunda aula da disciplina vai tratar da invenção do avião. Vamos ao conteúdo da segunda aula. Bom, nós falamos na aula anterior sobre a invenção do balão. Quando eu falei do Santos Dumont, eu disse que ia retomar a história do Santos Dumont, né, mas que ele tinha desenvolvido ali durante o processo do balão tecnologia importante, conhecimentos importantes que o possibilitariam, num futuro próximo, chegar à invenção da máquina de voar. Então, já soltando um spoiler da aula para você aí, sim, foi o Santos Dumont, embora os americanos contestem aí, junto com toda a indústria de propaganda americana. Eu costumo dizer que os americanos, quando não são melhores de fato no que eles fazem, eles dizem que são melhores e fazem um filme, aí todo mundo passa a acreditar que eles são melhores, né? Mas foi de fato o Santos Dumont, e eu vou explicar para você nessa aula por que foi o Santos Dumont. Bom, mas antes de falar do Santos Dumont propriamente dito, vamos entender qual era o contexto histórico, o que estava acontecendo naquele momento em que o avião foi inventado, o início do século XX. A virada do século XIX para o século XX traz uma busca pela produção de máquinas intensa, o que a gente chama de segunda revolução industrial. Já havia acontecido a primeira revolução industrial, ali que, assim, não dá para precisar muito. Esse rótulo, revolução industrial, é algo que a gente coloca depois do processo histórico consolidado. Então não existe data de início e data de término, de fato, da primeira revolução industrial. E até porque ela se dá de forma diferente em vários lugares, né? Tem lugar que não passou ainda pela Revolução Industrial. Se você pensar numa tribo indígena isolada na Amazônia, ela não passou pela primeira Revolução Industrial, né? Então a gente está falando aí de algumas adequações históricas para aquilo que a gente precisa. Acostume-se com isso. A primeira Revolução Industrial, ela ocorre nesse período aí, 1760, 1830, e ela é a introdução da máquina em substituição ao trabalho manual, ao trabalho do artesão. Você começa a industrializar a produção. E logo os primeiros motores surgem a vapor. A energia utilizada era o motor a vapor. Depois, aí de 1830 até a Segunda Guerra Mundial, veja que é um período bastante extenso, nós temos a Segunda Revolução Industrial, aquilo que a gente vem a chamar hoje de Segunda Revolução Industrial, que aí já é a introdução da indústria química, do motor elétrico, do motor a petróleo ou derivados de petróleo e do aço. E logo depois ali a gente tem ainda algo a se considerar, não depois da Revolução Industrial, mas ali concomitantemente algo a se considerar, que é, durante a Segunda Revolução Industrial, a gente tem na França um fenômeno que hoje é classificado como Belle Époque, ou seja, aquela época de glamour maravilhosa. Veja, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a Inglaterra como uma potência econômica. Londres era a capital financeira do mundo e Paris era a capital intelectual do mundo. E o período entre as duas guerras é um período de efervescência cultural, efervescência na área da indústria, até porque a Primeira Guerra provoca um crescimento absurdo da indústria. E antes ainda da Primeira Guerra e até o início da Segunda Guerra, esse clima de efervescência predomina, tanto na Inglaterra quanto na França. E na França isso foi classificado como a Belle Époque. E aí o que você tem nessa Belle Époque? Você tem um clima de efervescência cultural. Eu tenho algumas imagens para você ver aqui. A primeira Revolução Industrial, você vê ali os meninos, né, brincando com as máquinas. É claro que a foto nem é dessa época, porque não havia registro fotográfico, é um pouco depois. A segunda Revolução Industrial, você vê aí brilhantemente criticada pelo Chaplin, né? O Chaplin faz ali, nesse filme dele, a crítica a como a máquina começa a engolir o homem, como a máquina começa a substituir o homem, como o homem começa a ser tratado como gado. Inclusive, o início do filme, Tempos Modernos, é uns bois passando numa porteira e depois ele mostra por cima a imagem dos homens passando. Isso foi bastante chocante para a época. E ali você tem Paris com a Torre Eiffel, do Gustave Eiffel, e representando a Belle Époque, porque a torre foi construída exatamente
para comemorar o centenário da Revolução Francesa, e nesse clima, estava exatamente chegando nesse clima aí. Quem é que você tem produzindo em Paris nessa época? Nessa época, Santos Dumont morava na França, estava estudando na França, vivendo na França, e você tem também nessa época em Paris desenvolvendo o seu trabalho. Eu vou pensar aqui apenas algumas pessoas, porque são várias, é uma efervescência cultural, e aí você tem tudo aquilo que a gente chama de arte hoje, arte moderna, que quebrou paradigmas, parece que foi produzido nessa época aí. Eu pensei 3 apenas, podia buscar mais, mas eu trouxe o Monet, Claude Monet, veja o quadro do Monet, Renoir, né, também, e o escultor não dá nem para classificar, porque eles faziam tudo na verdade, mas a escultura é a mais famosa, é o Pensador do Rodin, e a gente classifica o Rodin como escultor, quando na verdade ele era um artista plural. Então você tem aí Monet, Renoir, Rodin. Havia o músico Debussy, o ilustrador, cartunista Toulouse-Lautrec, que era inclusive amigo do Santos Dumont, e todo esse pessoal estava produzindo. E isso incentivava, eles faziam saraus, faziam encontros na Praça dos Artistas, e, enfim, isso acabou produzindo uma série de coisas. O cinema foi inventado nessa época, o automóvel é uma invenção dessa época, e tudo no mesmo lugar. Os irmãos Lumière, tudo isso estava ali fervilhando nessa Paris. Do outro lado do Atlântico, né, nos Estados Unidos, os Estados Unidos também passavam por um processo parecido, com reflexos do que acontecia na Inglaterra e na França, e o exército americano lança um desafio de se criar uma máquina de voar. E aí 2 irmãos que eram inventores, eram donos de fábrica de bicicleta, eles eram inventores geniais também, eles resolvem se lançar nesse concurso para ganhar essa licitação do exército americano, e eles desenvolvem uma máquina de voar. Então aí os 2, os irmãos Wright, Wilbur e Orville Wright. Esses 2 americanos geniais inventam uma máquina de voar, que está na imagem ali, aqui ao meu lado, no slide, ao lado da imagem deles, que é o Flyer. Esse Flyer é uma máquina melhor do que a do Santos Dumont, já falando da comparação, melhor que a do Santos Dumont, que voava melhor, era melhor para dirigir, era mais manobrável, permanecia mais tempo em voo. Mas há uma diferença profunda entre essa máquina dos irmãos Wright e a máquina do Santos Dumont. A máquina do Santos Dumont voava por meios próprios, tinha um motor forte o suficiente que tirava a máquina do chão sozinha. O Flyer não tinha. O Flyer precisava ser catapultado, precisava ser lançado. Então ele corria sobre trilhos, quase como acontece com o avião hoje num porta-aviões. Ele tem que ser lançado para voar. E aí, com todo respeito aos irmãos Wright, lançado até tijolo voa. Por um período curto, mas voa. Então, a definição de aeronave do Aeroclube de Paris, que é quem lançou o grande concurso para a invenção do avião, ela dizia que a aeronave deveria ser um aparelho capaz de sustentar-se no ar, e o Flyer era. Capaz de transportar pessoa, e o Flyer era. Manobrável em voo, o Flyer era. Mas a definição dizia que tinha que ser capaz de alçar voo por meios próprios, e o Flyer não fazia isso. Então o Flyer, tecnicamente hoje a gente chamaria de motoplanador. Ele precisa ser guinchado e uma vez em voo ele permanece em voo, mas ele não decola. Como ele não decola sozinho, não é avião. E aí a primazia da invenção cabe ao Santos Dumont, embora os irmãos Wright e os americanos contestem. O fato é que esse aparelho dos irmãos Wright, embora fosse mais sofisticado até do ponto de vista aerodinâmico que o aparelho do Alberto Santos Dumont, ele não decolava por meios próprios, ele não atendia aos requisitos técnicos para ser considerado avião. E aí, perdeu, não tem jeito. Outros inventores geniais estavam aí na busca do avião também, todos contemporâneos de Santos Dumont, a maioria deles na França, mas havia na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E aí eu trouxe aqui 3 exemplos de contemporâneos do Santos Dumont que também estavam em busca do invento, que era o Henri Farman, o Louis Blériot e Gabriel Voisin.
Esses caras são tão geniais quanto Santos Dumont, e todos eles poderiam ter inventado o avião, inclusive os irmãos Wright. Eu costumo comparar isso a uma prova de matemática em que um aluno vai resolver todos aqueles problemas primeiro. Não é que os outros não sejam capazes de fazer, mas é que um vai resolver primeiro. E esse que resolveu primeiro todos esses problemas da aviação foi o Alberto Santos Dumont. E aí o Santos Dumont apresenta, em 1906, veja, 3 anos depois dos irmãos Wright, mas ele apresenta em 1906 um aparelho que é o 14 bis, é esse que você está vendo no slide aqui ao meu lado. É 14 bis porque ele tinha ele inventava e colocava número nos seus inventos. Ele sabia que para sustentar o aparelho, como o aparelho era muito frágil, ele precisava de uma sustentação, e ele criou um balão. Esse balão que você vê logo em cima do avião aí, amarrado ao avião, é o balão, é o invento número 14. E aí ele, por razões que só ele sabe e não disse para ninguém, resolveu colocar no avião, anexo ao balão, 14 bis. Quase como se um anexo do 14. Só que o anexo era mais importante do que o próprio 14. O 14 era simplesmente para dar sustentação nos testes iniciais. Ficou 14 bis, vai se saber por quê. Coisa do Santos Dumont. E aí ele, com o 14 bis, depois de alguns testes, usando um motor em V, com cilindros em V, para poder diminuir a trepidação, um motor forte o suficiente que o próprio Santos Dumont projetou e mandou construir na Alemanha, ele consegue alçar voo no dia 23 de outubro de 1906, na frente de toda a imprensa parisiense, dos representantes do Aeroclube de Paris, coisa que os irmãos Wright não fizeram. Os irmãos Wright voaram na frente apenas daquele fotógrafo que tirou a foto que vocês viram no slide anterior, que era um amigo deles. Então, assim, voei, prova? Não, não tem, só tem essa foto aqui que chegou muito depois. Quando o Santos Dumont faz esse voo, no dia 23 de outubro, na frente de toda a imprensa parisiense, na frente da comissão julgadora do Aeroclube de Paris, e os jornais no dia seguinte estampam "o homem voou", que era essa a expressão, "o homem voou", os americanos, quando sabem da notícia, questionam, não, mas nós voamos há um tempo atrás. Quando foi se analisar o que os americanos tinham inventado, obviamente não era o avião. Por quê? Porque não tinha capacidade de decolar por meios próprios. Então, não atendia aos requisitos para classificação como avião do Aeroclube de Paris. E foi negado a eles a primazia, permaneceu com Santos Dumont. O 14 bis era quase que um avião conceito, vamos chamar assim. Ele reunia os elementos conceituais para que o avião de fato fosse criado, fosse possível voar. Ele prova que é possível voar. E aí, logo em seguida, o Santos Dumont apresenta à humanidade o Demoiselle. Sim, esse Demoiselle é um avião fantástico, um avião que ele usava para decolar da rua. Ele é um avião para uma pessoa apenas, porque o Santos Dumont tinha a concepção de que, no futuro, cada um de nós teria o seu próprio avião como meio de transporte e iria para qualquer lugar utilizando o seu próprio avião, que era isso que ele fazia. Ele decolava, ele pedia, a polícia fechava a rua onde ele morava em Paris, ele decolava com o avião, tirava o avião da garagem, voava com o avião dele, decolava e pousava na casa dos amigos. Né? Há várias imagens, há vários depoimentos, há vários registros do Santos Dumont fazendo isso pelas ruas de Paris. E esse Demoiselle é a base para o que a gente vê hoje. Veja a foto aqui ao meu lado e imagine um Cessna 150, um Cessna 152. Se você não conhece o avião, pesquisa aí. Você vai ver que não é muito diferente disso, né? Procure qualquer planador avançado que você vai ver que a estrutura é mais ou menos essa. Asa alta, motor na frente, empenagem lá atrás, profundor, estabilizador, trem de pouso, né? Veja aí uma série de coisas que você encontra num avião hoje comum. E você não vê tampouco nos aeroportos nenhum avião sendo lançado para voo. Significa que aquela ideia dos irmãos Wright, mesmo que atendesse às necessidades do exército naquela época, não seriam validadas para o que a gente tem hoje. E aí, só para completar essa nossa aula, uma mera curiosidade, o primeiro voo no Brasil foi realizado por um imigrante estrangeiro, um inventor sensacional,
O cara que inventou o câmbio automático dos automóveis, imagine aí, esse cara é o inventor do câmbio automático dos automóveis, foi o primeiro a produziu inclusive automóveis de câmbio automático, o Dmitri Sansô de Lavaux. O Dmitri Sansô de Lavaux, ele em Osasco, em São Paulo, no dia 7 de janeiro de 1910, juntando uma estrutura Curtiss, de um avião Curtiss, um kit que ele comprou nos Estados Unidos, com um motor que ele aperfeiçoou, um tanque de gasolina que ele mandou fazer, ele realiza o primeiro voo em território brasileiro em 1910. Veja aí, o Dmitri sentado na máquina dele. Só curiosidade, para que você saiba quando foi feito o primeiro voo no Brasil. Bom, a próxima aula vai tratar dos problemas que surgiram com o advento do avião. Inventamos o avião, ok, e o espaço aéreo pertence a quem? Isso a gente vai resolver na nossa próxima aula. Então, vejo você na próxima aula.